Ouça esses nomes aqui: Paulo Petro, Coroa Brastel, Projeto Jari, Brasília Invest, Escândalo Itaipu. Já ouviu algum deles? Não, né? E esses nomes aqui: Odebrecht, Camargo Correia, Lava Jato, Caixa 2 de Empreiteiras, ACM, Delfim Neto, José Sarney, Paulo Maluf. Esse já, né? Sabe qual a semelhança entre eles? Que os nomes que você já conhece foram os mesmos autores dos escândalos de corrupção brutal e medonhos que você não conhece. E sabe por que você não conhece? Por dois motivos claros. Porque o tempo apaga a memória histórica de um povo e porque, além de uma dívida externa de 100 bilhões em valores da época, aprofundamento da desigualdade, presos, torturados e mortos, essa foi a grande herança que a saudosa ditadura civil-militar deixou na prática para o Brasil. Muita corrupção velada, abafada e não investigada, que hoje fica escondida na falsa frase: bom era na ditadura que não tinha corrupção. E aí, suave? Já virou um voto hoje? Então tá aqui um material para te ajudar. Para desfazer o mito de que o autoritarismo diminui corrupção, hoje vamos falar de corrupção na ditadura civil-militar brasileira. Sim, ditadura civil-militar, porque apesar dos pesares, nenhuma ditadura se estabelece sem cúmplices. Pessoas que, mesmo sabendo da possível barbárie, financiam governos autoritários em nome de interesses próprios e, por vezes, até gostavam de assistir sessões de tortura. Como é o caso do cidadão Boyleson, o antigo presidente do grupo Ultragás. Anticomunista ferrenho, ele organizou e participou ativamente na caixinha dos empresários para arrecadar fundos para a OBAN, a famigerada Operação Bandeirantes, que torturava opositores do governo. Essa caixinha também foi financiada pela empreiteira Camargo Correia. Enfim, isso é um assunto para outro dia. Hoje vamos focar na corrupção. Explodiu o escândalo Lutfala, que envolveu o empréstimo de dinheiro público para uma empresa em situação de falência. A empresa era de propriedade, sabe de quem? Do sogro de Paulo Maluf. Usando a sua influência dos militares, Maluf conseguiu que o BNDE, o BNDES da época, injetasse dinheiro sem retorno para essa empresa. E lembrando que o Maluf era da Arena, o partido dos militares. E guarde essa informação. Assim, o dinheiro era depositado na conta da esposa de Maluf. Em 77, o caso veio à tona na imprensa. Mas como o governo na época abafava tudo, em 1980, apesar da CPI aberta, o STF arquivou o caso. Aí, no período do ditador Costa e Silva, tivemos a era da corrupção legalizada, ou seja, uma corrupção garantida em lei, como o decreto 64345, que dizia, abre aspas, os órgãos federais só poderão contratar serviços técnicos e de engenharia com empresas estrangeiras nos casos de não haver nenhuma nacional. Isso parece bom, mas na prática garantiu a reserva e o monopólio de mercado às construtoras nacionais nas obras públicas. E foi assim que as empreiteiras que você conhece hoje viraram os monstros que a gente sabe qual foi a história. Sim, foi lá na ditadura que isso começou. No caso particular da Odebrecht, que chegou a presidir a Petrobras em 1971, durante a ditadura do Médici, a coisa era bem escancarada. As usinas Angra 2 e 3, por exemplo, foram construídas sem nem precisar de licitação. Tampouco a construção do edifício sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Ainda nessa época e nos anos posteriores, acabaram sendo construídas muitas obras gigantescas, como o Aeroporto do Galeão, que tinha superfaturamento na casa do bilhão e que levou a Odebrecht entre 73 e 77 crescer 212%. E isso fez com que a empresa saísse da 19ª posição em 71 para a 3ª no final de 77. Será que a corrupção começou magicamente no governo Lula? É claro que não, não é? Ainda no governo Costa e Silva, tivemos o caso da ponte Rio-Niterói. O primeiro grande empreendimento faraônico dos militares, a ponte Rio-Niterói demorou 5 anos para ser entregue e passou na mão de diversas empreiteiras. O general Costa e Silva humildemente batizou a ponte com seu próprio nome e primeiramente licitou uma construtora chamada Ferraz Cavalcante. De mão em mão, a obra, que era para custar 238 milhões, foi finalizada, segundo o jornal O Globo da época, custando 674 milhões. Já segundo Isto É, o empreendimento ficou em 5 bilhões. É difícil saber o número exato porque os militares escondiam as informações e censuravam a imprensa. Mas adivinha qual foi a construtora que terminou a obra? A Camargo Correia. A mesma Camargo Correia que a gente ouve falar tanto agora. Já durante o governo Figueiredo, em 83, tivemos o escândalo Coroa Brastel, que denunciou os ministros Delfim Neto e Hernani Galvão de terem desviado valores na Caixa Econômica Federal. O montante não era pequeno,
algo em torno de 200 milhões de dólares envolvidos na época. O caso foi denunciado pela Folha de São Paulo por um ex-funcionário do BNH. Porém, devido à censura, à perseguição e à morte de jornalistas como Vladimir Herzog na época, fizeram com que o caso fosse abafado e ficou proibido de se falar em CPI deste caso. Enfim, eu poderia fazer uma série inteira sobre a corrupção na ditadura, citar caso a caso, mas eu acho que já deu para entender o ponto. Corrupção é algo das sociedades humanas e existe em todas as formas de governo. Na democracia, porém, por mais que haja problemas, é possível saber quem corrompe e quem é corrompido, pois o sistema judiciário tem mais independência em relação ao poder executivo, e a imprensa é livre para poder investigar os casos de corrupção. E além disso, o cidadão se sente à vontade para fazer vídeos como esse. Nas ditaduras, tudo isso fica mais difícil, porque se os militares são o governo, a justiça, a polícia, a oposição e a imprensa, tudo vira propaganda. E quem fala fora disso é perseguido, vira terrorista, vira comunista. Não é que a ditadura era tudo melhor, é que na ditadura era tudo escondido e disfarçado para parecer melhor. Claro que eram outros tempos, o sistema era menos complexo, não havia um conjunto de instituição pública funcionando no país, e a atenção dos empreiteiros estava muito mais voltada diretamente ao poder executivo. O Congresso, os partidos e a sociedade civil eram simplesmente calados. Hoje, os corrompedores mudaram seu caminho indo pelo poder legislativo, pelos partidos, pelos parlamentares. Enfim, mudou o jogo, mas não acabou a corrupção. Mas a história não nos deixa esquecer. Quem inventou esse sistema e montou ele todinho foi o pessoal que dá saudades no candidato Jair. Você pode tentar dizer que os generais não enriqueceram ilicitamente, o que seria uma outra mentira que eu poderia provar em vídeo. Mas o que você não pode dizer é que esses ditadores comandaram sim um regime corrupto, um regime ditatorial que enriqueceu, protegeu e favoreceu seus aliados, um regime que criou sim Paulo Maluf, Sarney, ACM e tantos outros. Isso você não pode negar, que essas pessoas faziam parte do partido da Arena, o partido da ditadura. O Maluf, inclusive, depois da Arena, virou presidente do PP, o partido mais denunciado da Lava Jato, e a casa de Jair Bolsonaro por 11 anos. Aí, de duas uma, se ele não viu corrupção nesse tempo todo no partido, ele é bem ineficiente e incompetente, não é? E se ele viu algo e nada fez, bom, aí o caso é mais sério e ele compactua com o bandido. Portanto, como ensina magistralmente a aula do professor Vladimir Safatli na USP, e que inspirou esse vídeo, esse senhor não é contra a corrupção. Ele é contra a corrupção que não beneficia os seus amigos e aquele que ele sente saudade. Veja, propina não é novidade, e apesar da Lava Jato depositar só o PT como criador de tudo isso, a coisa é histórica e muito mais complexa. Corrupção não se combate só com prisão, ainda mais com prisão seletiva. Corrupção se combate com prevenção e inteligência do Estado, porque enquanto a primeira apenas pune pós-ocorrido, a segunda evita ou ao menos dificulta acontecer. Corrupção se combate com a criação de Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, independência da Polícia Federal para investigar, independência do MPF, e adivinhe em qual governo isso foi criado? Ironicamente, no governo do PT. Olha só, sejamos francos, corrupção tem muito a ver com a quantidade de poder que se lida. Bolsonaro ainda não se envolveu num grande caso de corrupção pública porque ele sempre foi um inútil ao poder. Mas agora que começou a virar importante, não para de pipocar caso de sujeira ou parcerias escudas que estão do lado dele. Os ratos já grudaram em Bolsonaro. A promessa que você caiu lá em 2014 já era. A verdade é uma só. Jair é a continuidade de tudo isso que tá aí. Jair é Temer, Jair é Alberto Fraga, o Nix Lorenzoni. Jair são os deputados que você teve vergonha durante a votação do impeachment e tá cheio de corrupto apoiando Jair. Mas isso eu vou falar no vídeo de amanhã, o penúltimo vídeo da série, antes das eleições, as parcerias de Jair e quais os propostas de combate à corrupção que os dois candidatos se apresentam pra gente finalmente poder comparar qual é o melhor. Não é isso que vocês sempre pedem? Então bom, até amanhã.